pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Amaro, consultor responsável aqui pela FATD Consultoria, e nós estamos no nosso escritório aqui em Campinas, gravando mais uma edição do nosso podcast. Essa série de capítulos que nós temos aqui dentro do YouTube, trazendo um pouquinho de entretenimento misturado com conhecimento, informação, e hoje eu estou muito feliz. Por que eu falo que eu estou muito feliz? Porque eu trouxe aqui para conversar conosco uma profissional que eu tenho uma profunda admiração. Nós já temos uma linha de trabalho, um conhecimento há aproximadamente 7, 8 anos. Tive a oportunidade de conhecê-la enquanto estava trabalhando ainda na Secretaria de Educação no município de Hortolândia, onde tive a oportunidade de fazer vários trabalhos em parceria com a rede. E quando a conheci, na hora ali, né, o santo bateu, né, Carol, como o pessoal fala. E por que eu estou muito feliz? Porque além do aceite, que a gente sabe que esses momentos final de ano e tudo mais é muito corrido para quem trabalha na área da educação, a Carol achou um espacinho na agenda dela para estar aqui com a gente e quero apresentá-las para vocês. Então, nós estamos trazendo aqui hoje a Caroline Jango. Ela é diretora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus Hortolândia, São Paulo. Já está há 11 anos no Instituto, é pedagoga, tem o mestrado e o doutorado na área da educação, com uma parte aí do mestrado também na Universidade de Coimbra, né, Carol? E é autora de um livro que se chama Aqui Tem Racismo, um estudo das representações sociais e das identidades das crianças negras na escola. Então vocês estão vendo que hoje a gente vai ter muita coisa para conversar. Acompanha aqui com a gente, tá? Então, Carol, obrigado aí pelo seu tempo, pela parceria, por estar aqui com a gente. E eu queria contar um pouquinho da sua história, né, Carol? Então, para a gente poder introduzir aqui o nosso bate-papo, como que você chegou na área da educação? Quem que é a Carol? Para o pessoal te conhecer. Primeiro, eu queria agradecer o convite, fico muito feliz. Com certeza arrumaria um tempo, né, para vir para aqui, para cá, deu tudo certo. Fico feliz também com o trabalho que você vem desenvolvendo, admiro muito o seu trabalho, esse lugar que você ocupa hoje. E é muito bacana a gente vendo as trajetórias das pessoas, né, as trajetórias que inclusive levam outras pessoas juntas, né. Então, fico muito feliz da gente manter essa conexão e nesse momento poder participar, né, desse espaço que você constitui aqui, de diálogo, bate-papo. Espero que eu possa contribuir, né, fazer realmente uma conversa tranquila e que as pessoas também possam gostar de nos ouvir, né? E acho que é a proposta, viu, Carol? Exato. Que eu brinco sempre com a turma que é assim, ó, aqui é um bate-papo, ele é totalmente descontraído, informal, que é para as pessoas conhecerem um pouquinho das histórias e se inspirarem. E hoje a gente está aqui, gente, com uma mulher negra que venceu os desafios, está hoje num trabalho de ponta, liderança, e eu gosto de enfatizar isso, principalmente quando a gente se trata da mulher negra, porque as pessoas falam assim, mas é muito mimimi ficar falando das mulheres, é muito mimimi falar dos negros. Hoje nós temos pessoas que vivem isso aqui na pele conversando, né, Carol? Sim, com certeza. Eu acho que a gente precisa fazer esse debate, né? A desigualdade é um ponto, uma realidade, né, do nosso país e a gente precisa falar sobre isso, Felipe. Acho que é essa a questão, né? Acho que a gente precisa falar sobre isso. Quanto mais a gente falar, debater, colocar aí as nossas considerações, visões de mundo, né? E conseguir confrontar isso e também olhar para o outro e entender as trajetórias, né? Quando a gente fala dessas dificuldades, não quer dizer que as outras pessoas não tenham dificuldades e desafios, né? Mas a gente está falando de uma sociedade que foi construída assim. Então, a minha história é isso, é uma história comum de uma... eu moro em Hortolândia fazem 35 anos, então praticamente eu tenho 39. Eu nunca sei exatamente, mas devo ter ido para lá com 3 anos, 4 anos, mais ou menos, para a cidade de Hortolândia com os meus pais, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, de 5 anos mais velha que eu. Morando nessa cidade, eu estudei a vida toda em escolas públicas. E essa perspectiva de se tornar professora, acho que também veio muito da minha irmã. Então, aquela coisa... de criança, que uma gosta de ensinar a outra, e a minha irmã era mais velha, a gente tem que respeitar os irmãos mais velhos, é isso, se a gente quiser sobreviver, né, os irmãos mais velhos são a referência. Então, eu brincava daquilo que ela dizia que era pra gente brincar, e ela gostava muito de ser a professora que ia ensinar, e eu sempre fui muito acelerada, ativa, sou até hoje, ligada no 220, e também gostava muito de aprender. E ela realmente foi me ensinando
E esse exemplo foi me tensionando a desenvolver. E a minha irmã fez magistério, né? Que era aquele curso para ser professor. Antes no Brasil tinha esse curso em nível médio. Faz muita falta. Porque a gente acabava construindo antes essa perspectiva de trabalhar no ambiente educativo e tal. Então, minha irmã fez magistério, lá em Hortolândia mesmo. Uma prima minha fez magistério. E assim, né, como eu vim de uma família de classe trabalhadora, e a classe trabalhadora tem essa visão. Você precisa, né, o olhar do meu pai e da minha mãe é que eu tivesse uma independência, que eu trabalhasse, que eu tivesse condições. Então, sempre com visão no estudo, mas também no trabalho. Então, a fazer uma formação técnica era o horizonte familiar, sempre foi esse. E aí o magistério, naquela ocasião, era uma formação técnica. E foi o que realmente me deu uma consolidação. Hoje eu tenho 18 anos de serviço público, Felipe. E é isso. Então, assim, são 39 anos, 18 de serviço público, quase 19. Isso eu consegui por conta do magistério. Então, meu pai não estava errado, né? Vai para um curso técnico que você vai conseguir se estruturar, né? Naquela ocasião foi a minha melhor escolha. Então, no 9º ano, né? Assim que eu terminei, o nono não é nono, é oitavo, né? Na nossa época era oitava série. Oitava série, exatamente. Hoje é nono. Oitava série, eu já fui fazer magistério. Fiz Cefam, que era Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, que era uma formação em nível médio, que a gente recebia uma bolsa, né? Então, a gente recebia uma bolsa, todos os alunos recebiam, era 1/3 de salário mínimo que a gente recebia, então era uma bolsa boa de estudo. Na época, né? Ajudava muita gente que precisava estudar e tinha que auxiliar em casa. O que eu falo é o que dava dignidade àquelas pessoas que iam. Então, a gente ia para Campinas, tinha que pagar transporte, né? Alimentação, então, tudo isso. E era isso, dava uma dignidade, então a gente tinha essa condição. Estudei 4 anos em período integral, e o que eu falo desse curso técnico, desse magistério, é que assim, ou você decidia ao final que você queria muito ser professor, ou você que não queria de jeito nenhum, porque era realmente uma formação bem densa, né? Estudava em período integral, uma carga horária grande de estágio, né? Então, a gente, hoje, no mundo do trabalho, a gente sempre fala isso, o estágio ele tem uma dimensão importante, tanto para as empresas quanto para as pessoas, né, poderem se desenvolver. Então, era uma carga de estágio obrigatório grande que a gente fazia nas escolas. Então, a gente, sinceramente, saía de lá, assim, eu sei um pouco o que eu quero, né? E nesse caminho, o Cefam tinha uma formação política muito boa, uma formação crítica. Formação política, crítica. E que é importante a gente ressaltar isso, porque às vezes as pessoas sempre associam a questão político-partidária, e a gente não está falando disso. É a política crítica de uma visão social, cidadã, de direitos, exatamente. E daquilo que a gente pode, né, constituir de política pública. É sobre isso. E a gente teve uma formação muito bacana, de movimentos estudantis, que são importantes. E essa formação que eu pude usufruir no Cefam, ela mudou minha vida nesse sentido, de ter uma formação muito, muito crítica e entender também algumas coisas. E também fui, nesse processo, criando, então, uma expectativa de que eu podia fazer uma universidade pública, que também, naquela época, e a época que eu estou falando é o quê? 99, né? 2004, 2005, né, que eu fiz, foi meu tempo de Cefam. E aí, em 2003, 2004, eu fui me preparando para o vestibular, e eu sempre gosto de falar isso, porque, no fim, dos maiores desafios que eu tive na vida foi o vestibular. É mesmo? Tá? Acho que foi das coisas que, assim, foram mais difíceis mesmo. Eu não lembro de outro desafio mais difícil, porque como eu estudei em escolas públicas, naquela época, principalmente o ensino fundamental 2, ele foi muito deficitário. Na minha época também. Quando a gente está falando do ensino fundamental 2, para você que está assistindo, a gente está falando do 6º ao 9º ano. Isso. Ou, na nossa época, da 5ª à 8ª série. Que era até algumas crianças mudavam de escola. Isso, elas iam para uma escola até a 4ª série, depois já mudavam para o ensino fundamental 2. É isso, o fundamental 2 ele foi muito deficitário. Então, eu fui acumulando algumas dificuldades.
apesar de ser muito ativa, de não ser fã, gostar muito, eu era uma boa aluna, mas eu acumulei algumas dificuldades que no momento de entrar no vestibular, isso foi muito difícil. E é isso, né? Em Hortolândia, no contexto de Hortolândia, quem que eram as pessoas que faziam universidade pública? Pouquíssimas. Eram pouquíssimas mesmo, dá para contar nos dedos da mão. E é isso, então a gente tinha raras exceções de quem fez. A minha irmã foi a primeira da família a entrar na universidade, ela é psicóloga, né? E ela fez uma universidade particular, naquela época aquele financiamento que nem era o FIES, eram aqueles financiamentos a vida inteira. E naquela época eu falei, eu acho que eu dou conta, sei lá, de passar, e as condições da minha família já estavam um pouco melhores, e aí meu pai pagou um cursinho pré-vestibular. E foi lá naquele cursinho, eu estudava o dia inteiro, ia pro cursinho e estudei muito. E foi muito difícil, né? E eu sempre falo isso. Isso porque eu escolhi o curso de pedagogia, que era um curso que, óbvio, nas universidades públicas as concorrências elas são maiores, mas que ainda assim era um curso de pedagogia que a concorrência não é igual a outros cursos. E eu tenho plena convicção que também o direcionamento da minha profissão tem a ver com esses contextos, né? Eu não conhecia nenhum médico da família, né? A gente não tinha isso. Então, assim, as ideias de profissões possíveis tinham limitadas. Isso, tinha um rol. Então, não adianta falar, mas porque... Não era. Tinha um rol e tudo bem a gente seguir, né, aquilo que era nos apresentado também e o que era possível. Então, foi lá, estudei e tal. Eu não passei na primeira vez, eu passava na primeira fase, na segunda eu tinha problema em física, né, inglês, meu inglês também não era bom, porque o inglês das escolas, eles não são, né, não é muito bom. Mas, por fim, barreira transposta, né, que foi do vestibular, entrei na Unicamp, então eu sou da turma 05, né, da Unicamp, entrei na Unicamp, e quando eu entrei, eu percebi que, no fim, o mais difícil mesmo foi passar no vestibular. Porque eu tinha uma vontade, uma coisa, assim, que, assim, eu entrei e eu não tive nenhuma dificuldade. Na universidade, zero dificuldades, né? Eu tinha mais mesmo uma dificuldade de passar no processo. Essa foi a minha dificuldade maior. E aí eu fui fazer pedagogia na Unicamp. Como eu fiz magistério, eu entrei na pedagogia... Eu tinha muito repertório. Exato, porque também é um diferencial, né? As pessoas que faziam o magistério, quando iam para a pedagogia, entravam com uma bagagem muito maior do que quem não havia passado. Né? Eram 4 anos, já tinha tido muitas disciplinas didáticas, né? Enfim, teoria da educação. Então, eu entrei e é isso. Eu estava num ambiente que eu tinha conhecimentos que, né? Coisas que eu aprendi no Cefam e que depois eu fui aprofundar, óbvio, mas eu não estava mais naquela situação de dificuldade que foi o momento do processo do vestibular, né? Bom, e aí eu prestei um concurso porque eu já tinha magistério, e naquela época a gente podia prestar concurso. Podia prestar para educador infantil, professor. Sim. E tudo mais. Mas tem uma coisa que eu também gosto de falar dessa trajetória, né, que é isso, a gente veio de uma classe trabalhadora, eu fiz Cefam, então eu ganhava uma bolsa. E quando eu terminei, a minha coisa era assim, eu preciso trabalhar, eu preciso ter meu dinheiro, eu preciso, eu já tinha essa coisa. Então, assim que eu entrei, eu comecei a dar aula numa escola particular, era uma coisa, era assim, um trabalho bem precário, ganhava R$300, sabe assim, trabalhava o dia inteiro, ganhava R$300, mas eu queria trabalhar de qualquer maneira. Aí, foi isso, cara? Isso foi em 2005. 2005 é porque eu também fazia o estágio, eu ganhava R$250 nesse mesmo ano. Era R$10 na carteira e um sonho, que eu brinco com as pessoas, que eu não tinha dinheiro pra nada, não tinha jeito. Era isso, mas então tudo bem, os R$300. Era isso mesmo. Só que isso também começou, naquela época, virou uma frustração pra mim, porque a universidade, ela é um ambiente elitizado, né? Com certeza. E aí tudo bem, a gente ia lá e fazia um curso noturno, que era o que dava. Era o curso noturno porque a gente trabalhava. Menos elitizado, mas ainda elitizado. Exato. Então, assim, é isso. Pouquíssimas outras pessoas estavam nesse ambiente. Né? Tipo, não tinha uma van que levava as pessoas para a Unicamp. Não. Eram poucas pessoas de lá que iam. A gente conhecia fulano, ciclano, estão na Unicamp.
É isso. E aí tem uma coisa que é essa necessidade do trabalho, de ter e tal. Não é que não tinha nenhuma coisa, não era isso, mas eu já tinha essa em mente, eu preciso trabalhar, tal. E então eu fiz várias coisas. Nesse primeiro ano, depois eu saí desse lugar que eu trabalhava, aí eu fui fazer a Escola da Juventude aos sábados, que tinha alguns programas desse tipo, né? Tinha a Escola da Família, tinha a Escola da Juventude, então eu me lancei a fazer isso. Eu dava aula de redação em ONG, tudo que vinha eu pegava, fazia o que dava. E isso também foi me dando experiências de olhar para a educação de outros ambientes, né? No terceiro setor, enfim. E só deixando claro, pessoal, que nós não estamos romantizando o esforço. Nós estamos reconhecendo méritos, é diferente. Porque às vezes a gente fala da história de batalha das pessoas e algumas pessoas já falaram isso para mim. Nossa, mas fica romantizando um sofrimento, mas não é isso. Mas quantas experiências interessantes que conseguiram ser agregadas por meio desse trabalho em si, né, Carol? E eu acho que é uma coisa para a gente fazer uma análise. A primeira nós éramos poucas pessoas que tiveram essa oportunidade de acessar uma universidade pública. Exato. Pronto. E isso, obviamente, transformou a trajetória, né, minha e de outras colegas. Poucas, né, como eu falei. Mas é isso. Estar na universidade pública não deixou também de ser um desafio a nossa trajetória. Então é isso, a gente se lançava. E eu falo sobre isso porque era esse caminho possível. E isso me constitui enquanto profissional. Então, assim, faz parte da minha bagagem. Então, é óbvio que... Carol, mas e se você não tivesse que trabalhar, ou se você tivesse não trabalhado, como que ia ser? Ia ser outra trajetória, diferente. Então, acho que tem isso. E aí, realmente, eu tive essas experiências diversas com a educação. E eu vi que realmente era o meu lugar. Era a área mesmo que o que eu queria fazer... Me encontrei, e aí eu prestava concurso, não passei no concurso na primeira vez, lembro muito bem. Então, o primeiro concurso que eu prestei foi na Prefeitura de Hortolândia, nem era formada na graduação ainda, aí não passei. Aí, quando eu prestei em Paulínia, eu passei, que foi um concurso de, sei lá, umas 100 e tantas pessoas, né? Deve ter passado em 70, eu não lembro agora, 80, 70, mas entrei em Paulínia. E minha vida, com certeza, mudou, porque Paulínia era um bom concurso naquela ocasião, mas é isso, por causa do meu nível médio, prestei. E isso também tem muito a ver com a minha trajetória profissional, porque eu fui uma estudante trabalhadora. E eu fui uma estudante trabalhadora, uma pesquisadora trabalhadora, e nunca parei, né? O trabalho, ele também foi uma dimensão que foi... eu tenho uma vida acadêmica, enquanto pesquisadora, mas ela é totalmente atrelada à minha prática profissional. Eu gosto de falar isso e não é para dizer se for mais difícil ou for mais fácil, mas é uma dimensão da minha trajetória profissional. Tem muitas pessoas que fazem graduação, mestrado, doutorado, né? São acadêmicos, têm ali uma trajetória de estudo e tal. A minha trajetória foi essa, de quem sempre teve no chão da escola e ao mesmo tempo estudando o ambiente escolar, né? E eu acho que isso trouxe, sim, que é eu olhando para a minha própria trajetória e falando, tive muitos benefícios com isso. Porque, de fato, é isso. Quando eu falo, eu tenho 18 anos de serviço público, as pessoas falam assim, mas como assim, né? Que você era... Não, porque eu entrei muito cedo, né? E tive, assim, diversas experiências na intensidade, né? Que era possível por conta disso. Então, e aí eu realmente fui consolidando essa ideia de que a educação era o meu lugar. Nesse primeiro concurso seu, você foi para trabalhar com os pequeninos mesmo, né? Isso, educação infantil. E a educação infantil ensina muito. Acho que é uma dimensão importante a gente falar sobre isso, né? A educação infantil, em termos profissionais, as pessoas desvalorizam muito, né? É a coisa da nossa sociedade, que desvaloriza muito o cuidado com as crianças, que relega esse cuidado para as mulheres e aí para as professoras. E quando transfere isso, por exemplo, para a educação pública ou para a particular que seja, criando na escola um depósito de criança, é como se fosse terceirizar a responsabilidade de educar dos pais. E isso é muito triste em alguns aspectos, né? As pessoas, acho que a pandemia trouxe a diferença nesse olhar,
Porque quando os pais passaram a ter a responsabilidade de ficar com os filhos em casa, falou, nossa, que desafio que essas educadoras enfrentam, né? Eu acho, porque são papéis muito distintos. São papéis distintos, exatamente. Isso, eu acho que eles são complementares. As crianças pequenas, elas não, né, elas têm ali diversas necessidades que são supridas pela família e pela escola, mas são papéis distintos, né? E o mais bacana é que a educação infantil, no ambiente que eu estava, né, eu trabalhava em Paulínia, ela me constitui enquanto profissional dentro de uma... Eu tenho esse olhar, dentro de uma liberdade maior de construção, sabe? Eu não fiquei na caixa, assim, né? A educação infantil, ela nos permite isso. Permite a criatividade, permite pensar formas... É isso, e as crianças, elas têm muito isso. Então, eu gostava muito, né, desse ambiente da educação infantil, e a partir disso eu fui me constituindo, então, como professora, né, nesse ambiente da educação infantil, que eu trabalhei por 7 anos, e, como eu disse, fazendo ali minha graduação. Então, eu trabalhava pela manhã, né, com as crianças, e no período da noite, a graduação. E isso foi, de fato, consolidando essa perspectiva e, em algum momento, né, a graduação foi me mostrando que existiam temas, discussões da vida cotidiana que eu podia me aprofundar e que isso vai ressignificando, né? Às vezes a gente tem um olhar do ensino superior que é um pouco utilitarista. Legal. Então eu vou fazer porque vai me dar uma profissão e tal. Pegar o diploma. Pegar o diploma. Pegar o diploma. E é isso que a gente está falando sobre educação. Seja o ensino médio, né? A educação como um todo, ela não pode ter esse olhar, mesmo a educação profissional. Eu aprendo muito isso, e isso é uma dimensão do Instituto Federal. Uma educação integral. Então a gente está falando de uma educação que é política, a gente está falando de uma educação que é transformadora. E quando a gente fala transformadora, sim, da possibilidade de continuidade dos estudos, de acesso ao mundo do trabalho, mas também de conhecimentos que você vai adquirindo, das relações que você vai construindo ao longo do processo. Até para você ajudar a gente, né, quem está assistindo, que às vezes tem essa dúvida, que fala assim, a educação integral, eu deixar o meu filho o dia inteiro na escola, qual que é a diferença da educação integral e a educação em tempo integral, né? Que são dois termos que eles são semelhantes, mas que as pessoas às vezes... diferentes. Isso, eu acho que assim, a educação em tempo integral, ela tem uma dimensão importante pelas condições que a nossa sociedade está organizada, né, Felipe? Então, assim, é óbvio, as famílias, elas estão ali dentro de uma organização, uma rede de trabalho e tal. Hoje, no Brasil, a realidade das famílias trabalhadoras são 40 horas. 40 horas, exatamente. Não é? 40, 44, enfim. Isso quando você não pega profissionais da saúde, por exemplo, informática, fazer os 12 por 36, tem 3 hospitais que atendem, vai correndo para... É assim, ó. Primeiro a gente tem que dizer que a educação, ela é um direito da criança e do adolescente. Ela é um direito. Então, ela não é um direito da família, ela é um direito da criança. Isso é importante a gente sempre dizer. Mas a gente tem essa sociedade em que o ambiente educativo, ele tem condições de ofertar para essa criança uma formação integral e não de tempo integral, que dê as possibilidades do aprendizado do currículo, mas de uma formação dentro desse currículo, de uma formação cultural, de uma formação crítica, que demanda tempo, inclusive. E a escola, ela também pode ser esse espaço também do descanso, também do lazer, porque ela é essencialmente um espaço de socialização. Então, a criança ficar também nesse ambiente escolar, né, no Instituto Federal eles ficam das 8 às 5, também ficar nesse ambiente, podendo ter oportunidades diversas de acesso ao conhecimento, ao esporte, a cultura, a leitura, é muito bom.
Então, o Estado proporcionar isso enquanto política pública é o melhor do mundo. Com certeza. Porque até quando você fala do direito da criança, eu gosto muito dessa fala, que a educação ela é o direito da criança e do adolescente e ela é o dever dos pais e da família. Por isso que muitas vezes assim, os pais falam assim, nossa, mas o meu filho não está na escola, o conselho tutelar vem bater na minha porta. Sim, porque é um dever. A criança tem esse direito de estar na escola e o pai tem o dever de mandar essa criança para a escola. O Estado tem o dever de proporcionar um espaço que traga esse desenvolvimento integral. Esse dever e essa obrigatoriedade é a partir dos 4 anos de idade. Né? Então, assim, a partir dos 4 anos de idade, o Estado tem a obrigação de ofertar, né, e as famílias de prover essa participação. A educação infantil, ela não é obrigatória, mas agora a gente tem um ensino de 9 anos. Então, a criança já entra no primeiro ano pequena, até para que a gente garanta que mais crianças, em uma fase inicial ali, digamos que da alfabetização e do letramento, né, ingressassem nas escolas. Então, e isso é uma dimensão social. E as escolas de tempo integral, elas têm essa possibilidade, né? Porque o que acontece quando a família tem uma organização em que essa criança, que depende de um adulto, né, fica meio período na escola e depois no outro período ela tem todos os cuidados necessários para uma vida digna, tudo bem. Perfeito. Então, se é uma família que tem condições, se essa criança vai ao teatro, se essa criança tem um parque para brincar, se ela tem cuidados, alimentação, etc., tudo bem, a família supre, mas nem todos têm. Então, essa complementação de uma educação que todas as crianças precisam ter, a dimensão do período integral, ele propicia. A questão nem toda a escola de período integral tem conseguido ofertar uma educação integral. Então, também, se a escola só pega esse tempo e, sei lá, coloca, né, só os conteúdos e depois o tempo das crianças, né, não tem o tempo do descanso, não tem o tempo do estudar. Não, tem só uma visão mercadológica, isso é muito grave até também, né? Querer robotizar os adolescentes, pensando só em mercado de trabalho, é importante sim. Isso, essa preparação precoce para tudo que vai vir, a gente nem sabe o que vai ser. E a gente não prepara as crianças e os adolescentes para responder uma pergunta, que eu acho que era uma pergunta crucial, que antes a gente virava para as crianças e falava assim, o que você quer ser quando crescer? Aí um falava médico, o outro professor, só que se você não via, assim como tem muitos adultos hoje que são frustrados por isso, por não ter a resposta assim, ser feliz. A gente não prepara para esse lado do amor, por esse lado do afeto, por esse lado do conviver em sociedade, reconhecendo o outro como parte de si. Isso é muito dolorido, né, Carol? Sim, eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar enquanto adulto é que a criança, ela já é. Ela é uma criança. Exato. Ela não precisa ser, ela não precisa virar algo. Ela é dentro das condições de vida. Por isso que a gente fala da dignidade, do direito da criança, em ser criança. Não em se tornar um adulto, ou adolescente, adulto, etc. Mas aí a gente entende quais são as preocupações, principalmente, como eu falo, da classe trabalhadora, das pessoas que... Porque a preocupação é de prever um futuro em que essa criança também não tenha... Esteja inserido. Exato, esteja inserido, tenha condições. Então, existe essa preocupação. Acho que é uma preocupação que a gente cresceu, que muitas crianças crescem, e que a gente tem que entender que existe o ser criança e ela precisa de todo esse amparo, cuidado, educação. E as escolas de tempo integral, elas podem propiciar isso de uma maneira, né, enquanto política pública, muito efetiva, né? Isso inclusive o que eu vivi. Eu trabalhei na educação infantil de período integral, então as minhas turmas eram crianças de período integral, algumas que ficavam meio período, mas como eu falei, conforme uma organização familiar que permitia que estava tudo bem, essa criança também estaria amparada, teria todas as condições. E quanto tempo foi, por exemplo, para você, que você estava ali trabalhando, fazendo a graduação, aí você finaliza a graduação ainda trabalhando nesse cargo de concurso, quanto tempo até você chegar ao mestrado? O que teve nesse meio termo ali, até para você virar e falar assim, vou seguir a carreira acadêmica? Então, foi uma virada mesmo, porque isso não era uma expectativa, como eu falei, eu tinha essa dimensão, né, eu comecei falando assim, a gente tem essa dimensão também, olha, eu vou entrar na universidade porque eu tenho uma profissão e tal, mas a universidade, ela me proporcionou algo
que não era só a perspectiva da profissão, até porque, inclusive, eu tinha, né? Mas do aprofundamento mesmo, do conhecimento de temas. E uma das coisas que a universidade me proporcionou foi estudar algo que me inquietava muito, que era a discriminação racial. Então, essa era uma dimensão que me inquietava mesmo. Eu sempre fui indignada com as questões do racismo. Então, eu tinha esse impulso de indignação mesmo, sabe? De ter situações... Desde jovem. Eu lembro que eu teve uma situação, uma das que me marcou, que eu estava no Cefam ainda. Eu estava no ônibus voltando para casa, porque é isso, 2 ônibus para ir, 2 para voltar, e eu estava voltando no ônibus, estava dormindo, que a gente vivia dormindo nos ônibus, então eu estava chegando ali, e aí de repente parou o ônibus em um determinado lugar, entrou a polícia, e eles tiraram uma pessoa, né, um homem negro de dentro do ônibus, tirou mesmo. E quando eu vi aquilo, ele era um homem negro, que estava com uma maletinha assim, que é evidentemente uma sacola de trabalho, sabe? Evidentemente. Ele estava trajado, vestido, assim, né? Tava ali com a bolsa dele e ele foi totalmente... Teve essa situação, não sei se eles precisavam fazer uma batida, não sei que raio que foi que aconteceu, mas esse homem saiu do ônibus naquelas condições, envergonhado, né? Uma situação vexatória e tal. E eu vi aquilo me deu uma indignação, eu fiquei chorando, eu fiquei pensando, falei, gente, mas por quê, né? E aí, óbvio, não é uma questão, não tem a ver com o julgamento daquela situação, aí alguém pode falar, mas vai que ele tá fazendo alguma coisa e tal, mas, assim, quem olhou para aquela situação, mesmo um desavisado, via que não era. Essa fotografia, as pessoas, eu tenho muitos colegas, e muitos de vocês que estão assistindo agora têm essa consciência. Alguns não conseguem ver, tá? E não se sinta assim, mas eu não consigo ver porque você não está na pele. Isso que o Lázaro Ramos coloca no livro dele, Na Minha Pele, isso que a Carol está colocando, essa indignação, esse sentimento que a gente tem quando a gente chega em alguns lugares, os olhares são diferentes, a forma de ser tratado é diferente. Quando passa por uma situação dessa, mas e se ele fosse o bandido mesmo? Tudo bem, mas e se o branco fosse o bandido mesmo? Então tem uma série de situações que infelizmente a gente ainda precisa ter esse processo educacional ou até mesmo de evolução enquanto ser humano, né, Carol? E assim, é um porquê, né? É um porquê que não sai da nossa mente. Por que naquela condição aquela pessoa teve que passar por aquilo? Sim. Aí eu ficava visualizando, aí, enfim. Uma coisa simples, viu, Carol? Desculpa até só, mas uma coisa bem simples. Eu tenho 2 amigos que eles moram num condomínio de alto padrão aqui em Campinas. É um condomínio muito de alto padrão mesmo. Eu conheço esses amigos, um deles eu conheço há 24 anos, o outro eu conheço há 5 anos. São famílias muito gentis, muito bacanas. Só que todas as vezes que eu vou visitá-los, eu já tenho o cadastro do condomínio, eu paro o meu carro na portaria, eles viram para mim e falam assim, é visita? Eu acho sensacional quando vira e pergunta assim, é visita? Porque a pergunta não é se você é um morador, pode ser num sábado, 8 horas da noite. Eles me perguntam, você veio visitar? E aí eu até tenho essa curiosidade de um dia virar e perguntar assim, porque se for prestação de serviço, eu posso vir qual horário? Se for... Por quê? Não é por isso que eu falo, são pequenas ações que para as pessoas que não vivem isso na pele não compreendem. Eu visitando um restaurante aqui no Nova Campinas com um cliente, eu paro no estacionamento com esse cliente, esperando o nosso carro chegar, uma moça para e fala assim, escuta, você pode pegar o meu carro ali, por favor? E eu ali aguardando com o cliente. Então você fala assim, eu falei, olha, não, eu tô aqui aguardando o meu carro também, tanto quanto você. Ela, toda constrangida, eu falei, você trabalha por aqui? Ela falou, sou advogada, tenho um escritório aqui perto. Eu falei, até pela profissão, ela deveria ter um pouco mais de instrução, que a gente acredita que tem, mas esses pequenos movimentos, Carol, mas somos nós que sentimos. Você deve conhecer, Felipe, aquele experimento da Defensoria do Paraná, que é de RH. Eu sempre deixo isso, acho que é uma dica boa. Exato. É uma dica boa, assistam. Isso, está no YouTube, na Defensoria do Paraná. É um experimento sobre racismo institucional. E é isso, porque pessoas em situações cotidianas, que são brancas, elas são situações cotidianas.
Então eu tô ali aparando a grama do meu jardim, é o meu jardim, né? Eu tô correndo, eu tô fazendo exercício físico. Então, aqui no escritório eu choro de rir, o pessoal parando perguntando se o dono está. Aí eu falo, aí não chegou ainda, mais tarde ele vai estar por aqui. Nossa, no instituto, Felipe, eu falei que eu tô escrevendo as coisas, porque são diversas situações. Então, eu tô dentro do Instituto Federal. Eu falei com um representante de empresa para conhecer a instituição. Eu já tinha falado com ele no e-mail, já tinha combinado tudo, então você vem, tal. Ele chegou na instituição, viu aquela instituição enorme, eu visitei a instituição com ele, aí ele olhou e falou assim, mas você é o que mesmo? Aqui? Aí eu falei, eu sou diretora-geral. Aí ele falou assim, mas quem que tá acima de você? Aí eu falei, ninguém? Deus. É Deus, né? Acima de todos nós. Mas essas coisas que pra gente, Carol, como eu falo, quem vive isso na pele tem essa compreensão. Sim. Por isso que muitas pessoas que até vão estar assistindo esse vídeo vão falar assim, mas acho que são espaços de fala que as pessoas precisam, além de respeitar, compreender. E quando se fala da empatia, a empatia ela é um desafio grande, viu? Porque empatia é onde você se coloca no lugar do outro, com os seus próprios valores e com o seu contexto, não é empatia, é julgamento. Se você quer saber um pouco do que nós vivemos, pergunta pra gente, ouça aqui o que nós estamos conversando, que aí você vai ter um contexto diferente da zona de conforto que você se encontra. Isso, e aí são questões cotidianas, né? E aí a gente tem essas vivências. E eu, quando olhava para essa situação, eu ficava assim, gente, não é possível. Isso tem uma explicação, isso tem... E assim, eu não venho de uma família de pessoas negras militantes, ou que tinham isso como tema. Então, eu sentia, eu via coisas, eu percebia coisas, eu tinha essa indignação, mas eu não tinha como ressignificar isso. Então, quando eu entrei na universidade, no Cefam eu já tinha algumas coisas, eu tinha um grupo de amigas, a gente tinha um grupo de amigas no terceiro ano do Cefam, que era um grupo de meninas negras, a gente era em 7. Então, a gente se chamava As Pretas, né? A gente era um grupo e, às vezes, a gente ia até o banco para pegar o dinheiro, porque a gente recebia a bolsa. Uma certa vez, nós fomos, nós 7 a pé. E, no meio do caminho, um cara começou a gritar com a gente, maldita Princesa Isabel. Porque fui roubado e foi um negro, uma negra que me roubaram. E aí, maldita Princesa Isabel, uma coisa maluca. De uma situação, assim, gritante de discriminação, não é uma coisa oculta, né? Não é uma coisa totalmente... Isso, então assim, eram debates que a gente fazia no Cefam, mas aquilo eu não tinha um entendimento profundo do que era aquilo. E na universidade eu pude ter. Então, na universidade, né, a professora Ângela Soligo, que é alguém que faz esse trabalho há muito tempo, foi propiciando para mim, olha, tem aqui os temas, aí eu já escolhi e falei, não, eu quero estudar isso. Fui me aprofundando e eu falei, gente, isso aqui tem explicação. É isso, é simplesmente. Eu acho que para as pessoas, quando você fala assim, né, as pessoas têm que entender, a gente não tá falando só do quintal da nossa casa, né, Felipe? É isso, a gente não tá falando, a gente tá falando de uma vivência recorrente. Não é o Felipe entrando no condomínio, é o Felipe entrando, é a Carol na direção, é eu com meu esposo na nossa casa também. Então, quando a gente entra no elevador, tem sempre uma coisinha, a pessoa fala assim, nossa, você parece aquele jogador. Isso. Aquele, Mas, Felipe, como você não gosta de pagode, Felipe? Você não gosta de samba? Não, eu gosto de samba. Mas como assim? Você não é jogador de futebol, Felipe? Isso. O meu esposo, ele tem bem alto, tem dread. E aí as pessoas, quando veem, eles falam assim, você é músico? E aí ele mesmo tendo todo o repertório, ele tem assim, ele não consegue nem ter o ímpeto de responder. Tanto que eu falei pra ele, você tem que falar, não sou músico, eu sou físico. E aí quando ele fala isso, as pessoas falam, mas educação física? Eu não sou físico. Então, são representações do que o negro pode ser, um lugar social que a gente tem que ocupar. Que quando a gente não ocupa esse lugar, dá um bug na cabeça das pessoas, né? Então, e é isso. E são os espaços de violência e tal. E isso te levou, então, para a pesquisa do mestrado? Sim. Pro doutorado? Exatamente. E aí onde a gente chega no livro. Exatamente. E assim, é muito importante também destacar isso. Quando eu comecei a estudar isso, fiz uma iniciação científica e tal, e aí, esse é o tema que eu falei, não, é isso mesmo que eu preciso entender. E eu fui entender isso na educação.
fiz as pesquisas. Aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, estudando os mecanismos de discriminação racial na educação infantil. Ou seja, né, aquela máxima de ninguém nasce racista, mas a gente nasce imerso numa sociedade racista. Num ambiente escolar, né, em que diversos elementos não representam a população negra, a criança negra não é a protagonista, não é a heroína, não é o herói, vários elementos. E aí eu fui me debruçando sobre isso. Isso que era mais grave ainda, porque não era boneca, não tinha nada. E aí é isso. Então, nesse meu estudo, eu vejo. Então, eram 12 bonecas que tinham na casinha da boneca, uma boneca negra. De todos os livros que existiam na biblioteca, só 10% dos livros que tinham pessoas negras. E quando os professores escolhiam, eles não escolhiam esses livros. Então, são mecanismos de discriminação, né, que são sistemáticos, que existem em diversos ambientes que precisam ser, inclusive, né, combatidos. Então, eu comecei a observar isso e aí comecei a perceber que, dentro desse ambiente acadêmico, que então daria para fazer um mestrado. Mas a minha ideia primeira, inicial, não era... Eu não tinha essa expectativa. Afinal, quem tinha feito mestrado? Eu não era essa expectativa de trajetória, o que eu falei. Para mim, ser professora era algo que estava ali dentro do rol das coisas possíveis de serem feitas. Ser uma pesquisadora, não. Então, eu fui construindo isso. Eu lembro até hoje que teve... quando começou essa coisa, mas dá para fazer mestrado, porque quem fazia iniciação científica, fiz um trabalho de conclusão de curso que teve uma nota máxima, foi muito elogiado, então, você pode fazer um mestrado. Só que nesse momento, o meu objetivo inicial era ter uma escola. Eu queria ter uma escola. Porque eu já tinha essa ideia de que eu ficava assim, nossa, mas a escola ela precisa ter isso, precisa ter aquilo. Só que eu tinha essa ideia de quem não sabia exatamente o que seria a trajetória. Então eu fui fazer gestão de negócios. Eu tenho a formação em gestão de negócios. Aí fui lá e vi que não era aquilo. Eu aprendi pra caramba sobre gestão de pessoas, coisas que eu gosto, mas entendi que não era, que o serviço público era algo que fazia mais sentido para mim, tinha a ver com aquilo que eu pensava, né? Aí um colega ainda falou para mim, não, você tem que fazer o mestrado. Eu falei, acho que não. Ele falou, Carol, você tá se boicotando. Ele falou assim, por que você não vai fazer o mestrado? Assim, não tem motivo para você não fazer, mas é isso, ele teve que dar uma chacoalhadinha. Ele falou, mas por que você tá falando que... Né, você tá falando como se não fosse pra você tá falando besteira, né? Eu falei, realmente, eu vou tentar. E aí, eu terminei a graduação, terminei a graduação em 2008, né? Aí, em 2009, já prestei o mestrado, em 2010, já comecei o mestrado. E aí é isso, eu fui pro mestrado também já sabendo que eu tinha essa capacidade de pesquisar. Só que aí eu coloquei o sarrafo lá em cima. Fui e falei assim, não, vou fazer uma pesquisa, né, que faça sentido. Eu já tinha ouvido os professores no trabalho de conclusão de curso. E aí, identificando esses mecanismos de discriminação, que eu pensei, eu preciso ouvir as crianças. Por isso que eu falo dessa questão do direito da criança, né? Elas também têm muito o que dizer. Então, ouvir as crianças é importante, né? Às vezes a gente tem isso, né? O adulto, a gente pauta a nossa sociedade também pela ideia do adulto. Inclusive, nós temos até um histórico de sanções muito pesadas, punitivas, porque a gente também não ouve as crianças, a gente não trata elas com aquilo que elas também podem oferecer, com os combinados que se pode fazer, né? Com os acertos e tal. Verdadeiras protagonistas. Isso, que também podem, porque em cada fase da vida ela tem condição de aprender determinadas coisas, a fazer determinados combinados. É óbvio que o adulto tem ali a grande referência, mas é isso. Então, a grande questão da minha dissertação de mestrado foi ouvir as crianças. Então, aí, realmente, só que é isso, eu tive essa... Não, então eu vou fazer um estudo na região metropolitana de Campinas, vou falar em 19 municípios diferentes, uma escola por município, porque eu tinha essa leitura de que é o que eu falei, não é no nosso quintal que acontece isso, não é com o Felipe, não é com a Carol, é uma coisa sistemática. Então, inclusive, eu queria ver em outras redes, não só em uma determinada rede,
como as coisas se davam. Então, eu entrevistei 57 crianças negras de escolas de ensino fundamental 1 para ouvi-las. Falar sobre racismo? Não. Falar sobre a escola. Legal. Porque o racismo, ele traz uma dimensão de constrangimento, de sofrimento. Sim. Então, você não vai simplesmente abordar uma criança. Não, tanto que tem negros que até hoje, eu falo pra fase adulta, né? Eu tenho uma coisa que eu ouvi uma vez, Carol, e faz muito sentido pra mim, que as pessoas, elas têm um período da vida que elas se reconhecem negras. E isso, por exemplo, pode ser com a infância, pode ser esse sentimento que a gente vai criando inconscientemente, vai se percebendo. A Beyoncé brincou um tempo atrás com isso, né? Com um vídeo na internet, onde as pessoas falavam, gente, a Beyoncé é negra. Como assim a Beyoncé é negra? Que as pessoas não reconheciam. E tem alguns adultos que, quando você vai falar sobre o racismo, é algo que muitas vezes é tão doloroso, é tão constrangedor, que ele não aceita falar sobre isso. Ele não se reconhece na condição do adulto que sofre racismo. Exato, Felipe, mas é um mecanismo humano. Exato. Por que as pessoas vão e até essa negação da identidade? Isso. A negação da identidade negra, ela tá pautada nesse sofrimento. Exato. Por que eu vou ser algo negativo se eu posso ser algo positivo? Ou neutro. Que é invisível. O invisível, Porque perfeito. Então, assim, você tem tanto essa perspectiva do branqueamento, Isso. que foi algo, inclusive, incentivado historicamente, Isso. né? Por essa hipervalorização dos padrões brancos, eurocêntricos e tal, que é o que a gente sempre fala, não é? Vamos abolir esses padrões e criar um outro padrão. Não. Se a gente vive num ambiente que é diverso, tem que haver espaço para as diversas representações. Mas a gente tem esse histórico de uma padronização e de uma valorização só daquilo que é branco. Exato. Então, isso não é só na vida adulta, é nas crianças, os adolescentes. Exatamente. Então, eu fiz essas entrevistas todas. Legal. E o livro, ele chama Aqui Tem Racismo, porque é a fala de uma das crianças. Que fala, aqui tem racismo, eles fazem racismo comigo. E ela fala, eu me chamo Ana. E eles me chamam de Ana Hickman Torrada. E isso é a dimensão que mais de 26 crianças trazem, quando a gente pergunta, me conte uma coisa ruim que aconteceu com você na escola, vão trazer a dimensão do racismo. Então me chamam de carvãozinho, neguinho do pastoreio, todo tipo de ofensa racista. Ou seja, as crianças, elas estão nesse ambiente que a ofensa racista acontece, e que elas vão passando por esse processo. Então, o estudo, ele teve essa dimensão de trazer isso, de entender, e por que a gente fala da questão da identidade, né? Que é importante a gente falar, as pessoas sempre, num senso comum, utilizam, mas as pessoas negras são racistas com a sua própria cor. Não é isso, é esse processo de negação. Então, se você é educado a achar que ser negro não é bom, é o que você falou, você vai para a invisibilidade, ou você tensiona mesmo, você quer para si uma identidade branca, que não é tua. E isso não é simples. Isso vai te causando sofrimento psíquico, isso vai te causando a não socialização, isso vai te causando várias deturpações de identidade. E é sobre isso que a gente estava falando. A Ana, quantos anos ela tinha, Carol? Desculpa a pergunta. A Ana tinha 10 anos. 10 anos. Imagina isso para uma criança de 10 anos, essa figura, como isso não marca na vida dessa criança, Sim. Como que ela carrega isso na bagagem dela. Isso, e só que o mais, assim, esse estudo, ele foi feito em 2012, Felipe, e é assim, se você pega, tem um livro que chama Negras em Confidências, Bullying Não, Isso é Racismo. Negras em Confidências? Negras em Confidências, Bullying Não, Isso é Racismo. Vai estar aqui na nossa descrição do vídeo, tá, pessoal? Depois quem quiser encontrar... Porque as pessoas colocam o racismo no campo do bullying, não é a mesma coisa. São outras estruturas, isso é algo bem importante para mães, pais, tios, tias, que têm crianças que querem ensinar as crianças brancas a não serem pessoas que discriminam e que querem também proteger as crianças negras, né, desse tipo de discriminação. É importante que compreenda as coisas, né? Até para cobrar dos ambientes educativos. E então, esse livro conta histórias, é bem legal, porque para profissionais de educação e para mães, pais, é para todo mundo. Conta histórias de mulheres negras
que já são hoje profissionais, advogados, etc., enfim, formadas, mas contam as suas histórias de quando elas eram crianças e como o racismo marcou a infância delas. Então, nessa ocasião, isso foi antes de 2012, eu não sei o ano exato do livro, mas foi antes de 2012, que eu lembro de ter lido ele antes de fazer o meu. Tem uma pessoa que conta, ela, uns 20, 30 anos antes, né? Porque a idade de 30 e poucos, ou seja, 30 anos antes, ela contando do contexto dela escolar, ela fala que ela foi a turma dela teve o que lembra muito nossa época de escola. Tinha a rainha da festa, né? As rainhas das festas juninas, julinas, e na escola dela era a festa do milho. Uhum. E aí tinha a rainha da festa do milho. E cada turma vendia mais votos. Então a gente viveu esse ambiente, né? E aí a turma dela vendeu, e ela era a protagonista, porque ela disse que ela amava a escola, ela queria ser a pessoa que circulava e fazia, e ela vendeu, né, muitos votos. A turma ganhou, e aí ela chegou nesse dia na escola, feliz e contente, dizendo que ela queria ser. Afinal, ela foi a pessoa que mais motivou, que foi atrás, que conseguiu mais votos. E ela falou que naquele momento começou uma gargalhada geral, e as crianças falando, só se for a rainha do milho torrado. E ela, naquela ocasião, ela disse o quanto isso afetou a trajetória escolar dela. De uma criança que amava a escola, para uma criança que perdeu o brilho naquela situação que aconteceu. E aí eu ficava assim, gente, 2012, ou seja, 30 anos depois, estou eu fazendo esse estudo e me deparo com a Ana. Exato. Que fala que ela é a Ana Hickman torrada. E é como se a gente não tivesse, né? Evoluído, exato, avançado. E se a gente for hoje, Felipe, exato, olhar para as escolas, a gente ainda acha. Então, se você for nas redes sociais, por exemplo, a gente está num momento agora, que é a Semana da Criança e do cabelo maluco. Tudo bem, tem lá, mas o cabelo maluco tem dado margem a várias situações de discriminação com as crianças com cabelo crespo. Então, assim, o que é humilhação para uma pessoa não pode ser brincadeira para outra. Exato. E os pais, infelizmente, aí a gente vive um momento bem tenebroso mesmo enquanto sociedade. Aí eu não me privo a dizer que algumas coisas que antes elas estavam um pouco mais veladas, elas chegaram ao momento que tiveram voz. Então, infelizmente, o racismo, eu brinco que saiu do armário, alguns dos nossos preconceitos, algumas atitudes que são extremistas, elas foram incentivadas e ainda são incentivadas pelos pais. E isso que a Carol está trazendo para a gente aqui é uma reflexão muito importante, para ver se você não é um pai desses. Se você não está criando algumas falas e alguns ensinamentos para os seus filhos, transmitirem na sociedade algo que é um preconceito seu, o racismo velado e tudo mais. Então, infelizmente, nesses contextos, eu acho que nós não evoluímos mesmo, mas nos últimos anos nós acabamos regredindo um pouco mais. Eu acho assim, eu posso dizer que eu tenho estudado isso até hoje, e a gente avançou na perspectiva legal. Sim, a gente avançou nas práticas educativas. Dentro das redes de ensino hoje se discute um pouco mais, né, Carol? Isso. A gente tem hoje uma política nacional da educação para as relações étnico-raciais e educação quilombola, que é desse ano, que é um avanço importante. Então, mas o que a gente tem que dizer é que essas práticas de discriminação racista, elas estão ainda muito evidentes e cotidianas. Então, por isso que, às vezes, as pessoas acham um exagero o tanto que a gente fica numa batalha, nessa luta, reiterando esse tema, trazendo formação de professores, porque a gente está muito longe de acabar com isso. Essa é a questão. Então, quando eu faço esse trabalho e visualizo, e tem lá o Aqui Tem Racismo, eu pego o livro e ele é extremamente atual. Então, ele é de 2012. Em 2022, ele era atual. 10 anos depois, as professoras e os professores e as pessoas que liam falavam, Carol, isso acontece. E eu não entendo bem como isso acontece. E eu queria entender isso, e aí passa a compreender. Então, assim, ainda é algo extremamente atual, que a gente precisa lidar, né? E é isso. Então, a gente tem um momento agora de muita informação nas redes sociais, etc.,
E a gente também precisa selecionar quais são aquilo que eu vou me debruçar, vou ler, vou compreender, até para que eu possa também educar melhor, né, essas crianças e etc. Mas é isso, e o livro hoje, ele continua, né, sendo essa referência. Eu vou fazer uma pergunta agora, brincando com o íntimo pessoal, né, que a gente vai aquela brincadeira, né, que é assim, ó, como você se sente hoje, depois do lançamento desse livro, depois desses 12 anos do livro publicado? Eu sei, para quem não sabe, a Carol, ela ministra formação para professores, para redes municipais de ensino. Além desse desafio que você tem no Instituto Federal, você tem toda essa versatilidade de conversar com as pessoas sobre isso. Por isso que eu estou tão feliz, eu reitero, de ter conseguido esse tempo com a Carol aqui. Como ser humano mesmo, como que você se sente hoje, pós-lançamento do livro e hoje nos desafios que você tem? Então, né, o livro foi... eu terminei o trabalho em 2012, mas o livro foi lançado mesmo em 2018. Então, isso também tem a ver com essa trajetória. Então, de alguém que conseguiu... Quando eu defendi esse mestrado, como eu tenho eu sempre tive essa perspectiva de compartilhar com os meus pares. Sempre foi isso. Então, eu fiz formação de professores desde que eu pude. Desde que eu tive algo para compartilhar, eu comecei compartilhando. E aí, no dia do meu mestrado, a gente fez no Salão Nobre da Faculdade de Educação, porque tinha muita gente. E assim, as minhas colegas, as pessoas que vão seguindo a minha trajetória, que me ajudaram, inclusive, né? Mesmo trabalhando, consegui defender essa dissertação. Então, isso foi muito especial para mim. Foi tão especial que eu coloquei para mim uma responsabilidade muito grande, inclusive, na hora de fazer o doutorado. Eu falei, eu fiz uma pesquisa dessa de mestrado, eu não posso fazer nada menos que isso. Mas são coisas muito diferentes, porque o mestrado, ele foi o momento que eu aprendi, que eu consegui dar um passo que era, assim, uma barreira de algo que nem existia no meu horizonte. E aí eu abri um caminho novo, totalmente novo, né? Que eu, óbvio, ressignifiquei com essa coisa de poder estudar, aprender e compartilhar. Não parei de fazer isso. Então, e o livro, eu só consegui publicar, então, esse trabalho em 2018. Que também são essas esperas, quem que quer publicar um livro para tratar desse assunto. Então, hoje, Felipe, você vê uma pauta midiática, você vê que bom, mas em 2012, não. E tem gente que veio antes de mim, inclusive. Mas é isso, em 2012, eu pedia para poder falar com as pessoas sobre o assunto. Não tinha essa abertura. Eu pedia mesmo, olha, então eu tenho um trabalho e eu fiz, né? Então também ter esse livro constituído foi uma vitória muito grande nesse sentido. Isso foi em 2018. E foi muito interessante, porque eu terminei em 2012, entrei no Instituto Federal em 2013, né? Então, assim que eu terminei o mestrado, eu entrei no Instituto Federal. Então, minha carreira mudou, né? No Instituto Federal, eu sou pedagoga, da coordenadoria sociopedagógica. Depois, eu fui trabalhar na reitoria, diretora adjunta de desenvolvimento comunitário. Então, nós nos conhecemos. Isso, porque a minha tarefa era fazer a articulação da instituição de ensino com a comunidade. Então, e aí, nesse momento, eu tinha um projeto de doutorado que era a formação de professores. Só que eu comecei a fazer muito essa articulação campus-comunidade, que é esse compartilhamento de experiências, de conhecimentos, etc. E aí eu falei, não, eu preciso estudar isso. E aí eu mudei meu projeto e iniciei o doutorado em 2014. Olha só, já iniciei o doutorado. Nisso, a minha dissertação, ela era lida, mas ela era lida dentro do repositório da Unicamp. Né? Ela não era lida, eu não tinha conseguido publicá-la. E em algum momento eu falei, gente, mas tem gente publicando isso, publicando aquilo. Será que alguém agora não tem o interesse de, né? E aí eu consegui, então foi publicado pela Livraria Editora da Física, da USP, que fica lá dentro, né, da USP, tem uma livraria lá. E foi muito bom, e foi inclusive num outro momento, que daí eu acho que é uma coisa bacana, né? Diferente daquele momento anterior do mestrado, que eu ficava assim, nossa, eu não consigo. Quando eu estava fazendo doutorado, e é isso, trabalhando em São Paulo, né, no cargo de direção adjunta, fazendo doutorado na Unicamp, tudo isso, que é o que eu falei, uma loucura.
Eu precisava, né, eu estava há 3 anos fazendo doutorado, normalmente são 4 anos, dá até para fazer mais, mas eu coloquei essa meta para mim terminar em 4 anos, e aí surgiu uma possibilidade dentro da Faculdade de Educação, pelo Banco Santander, que era uma bolsa para estudar fora do país, né? Então existia lá 2 bolsas e a gente podia tentar esse estágio doutoral, né? E aí um colega falou para mim, tal. Aí eu, conversando com a minha mãe, meu pai, brincando, eu falei assim, se eu prestar, eu passo. Foi a primeira vez na vida que eu fiz uma coisa com uma convicção de que era para mim e de que eu tinha condições. Isso é uma lição importantíssima. Exato. Então a gente, na nossa trajetória profissional e de vida, acho que a gente tem que chegar nesse lugar. Porque não é porque eu me preparei, eu estudei, eu tinha feito tudo. Por que não? Então foi meu primeiro desafio que eu encarei dessa maneira. Foi uma virada. Falei, se eu prestar, eu consigo. Então eu já vou pensar aqui tudo. E aí eu consegui uma carta de aprovação de uma professora na Universidade de Coimbra. Eu pensei que se eu quisesse ir para algum lugar, eu já tinha ido para Portugal. Eu vi a Universidade de Coimbra, eu fiquei, gente, Universidade de Coimbra, que legal isso aqui. E de repente eu falei, nossa, eu posso ir, eu posso estudar lá. E aí eu consegui essa carta de aprovação e no mesmo ano que eu consegui, né, e aí eu consegui essa bolsa, né, fiquei lá em primeiro lugar, consegui o apoio, né, a bolsa para poder ir, tirei uma licença durante 2018 e no meio disso tudo o livro foi publicado. Que inclusive eu não estava nem no Brasil, eu fiquei um tempo só, fiz ali os lançamentos e tal do livro, mas eu nem consegui esticar muito. Porque eu tive a oportunidade de acompanhar. Isso, aí eu fiz isso até o final do ano e depois eu fui para Portugal, fiquei 7 meses lá, né? E foi antes da pandemia também. Então, essa coisa da divulgação via redes sociais e tal, ela não estava como ela está hoje, né? Mas é isso, então foram marcos importantes. E por isso, por que eu pergunto isso até? Porque eu até brinco aqui nas nossas entrevistas que tudo que é bom parece que vai tão rápido, né, pessoal? E a gente agora está chegando no final aqui desse bate-papo com você, Carol. Por mim, eu ficava aqui ainda acho que mais umas 5 horas brincando, porque tem muito contexto, muito conteúdo. Hoje eu acho que é mais uma página da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, pela sua essência como profissional, porque eu acho que o profissional que carrega a essência, ele consegue ter o brilho nos olhos, ele consegue desbravar campos que muitas vezes o medo, a falta de coragem, elas nos prendem, né? E aí, por isso que eu falei, muito importante que você falou da convicção. Que mensagem, que a gente está agora em algumas datas que elas são bem significativas. Sim. O Dia dos Professores chegando, eu brinco que o Dia das Mulheres é em março, mas todos os dias são o Dia das Mulheres. A gente tem que valorizar nesse sentido. O mês de novembro, que tem uma representação muito importante com a questão do antirracismo, da gente falar da pessoa negra com muito mais reconhecimento, respeito e tudo mais. Que mensagem que você deixa para as pessoas que estão assistindo aqui esse encontro nosso, como uma mensagem mesmo de inspiração para as mulheres, para os homens, para as pessoas que estão acompanhando sua história hoje aqui, falar assim, Carol, que insight que eu tenho aqui com isso? O que você deixa para eles? Bom, eu penso que assim, né, falei um pouco dessa trajetória, do que significou para mim essas etapas. Eu acho que eu respeito muito as trajetórias de todas as pessoas, né? Então, quando eu falo da minha, não é um exemplo, ela é uma trajetória, como você falou, eu gosto da minha trajetória, eu sinto orgulho daquilo que eu construí, e eu não construí sozinha, muito pelo contrário, eu sempre falo isso. E quando eu falo não construir sozinha, não quer dizer que eu não valorize, né? Mas é isso. Algumas coisas na minha trajetória me possibilitaram chegar. Então, a oportunidade, um incentivo familiar e também dos colegas, das pessoas que estão ao meu redor. Mas tem uma coisa que é um investimento que eu fiz nos estudos. Legal. Felipe, assim, eu passei uma vida investindo nos estudos. Investir no estudo é investir em você. Perfeito. Porque, assim, inclusive, você pode ter um relacionamento, né? Você pode ter várias coisas e que você também vai investir.
Mas tudo que depende do outro, você não controla. Já o estudo da educação, você tem aquilo, você não perde. Você não perde, aquilo não tiram de você. Não é uma bobeira falar isso. Então, assim, o que eu fiz de melhor foi conseguir me aprimorar naquilo que eu fazia, naquilo que eu gostava. Eu sempre fui atrelando na minha vida o trabalho com o estudo. Então, mesmo, né, sendo essa coisa de trabalhar e estudar, porque é muito pesado, é muito difícil, complexo, você ter que, né, às vezes você tem que acordar, às vezes eu preciso escrever, pensar e tal, eu acordo 5 para poder ter a mente um pouco mais tranquila para ouvir, entender, porque depois que você entra no ambiente de trabalho, aquilo... E eu fiz disso, eu acho que alguns pilares, eu diria. Um primeiro pilar é o estudo. E eu tô falando do estudo, não é só a graduação, então não, é o estudo mesmo. Existem formas, né, hoje em dia, de buscar. Então, estudar é algo, uma dimensão importante. De investir em você. Esse acho que é um pilar. A outra coisa é essa definição, e isso é um privilégio, que é fazer o que gosto. Legal. Né? Então, você também entendendo. Uma acaba levando a outra. Exato. Uma acaba levando vai refinando, você vai chegando nesse ponto. Eu faço algo hoje, que é algo que eu gosto, né? É uma dimensão que isso faz muita diferença. Então, você vai colocando energia em algo que te dá retorno, que é bom para você, que te alegra, né? E a terceira é você entender que para qualquer coisa que você faz, tem os seus pares. E quando eu falo pares, eu não estou falando só da minha família, ou só do meu companheiro, ou só dos amigos. Estou falando, são pares mesmo. Então, por exemplo, a relação que a gente tem é uma relação muito bacana, de pessoas que se encontraram em algum momento. Imagina se eu falasse, Felipe, mas o que eu vou falar com o Felipe? Aí eu perco uma oportunidade, né, de diálogo. Então, as parcerias, essas redes de parceria, elas são importantes a vida toda de um profissional. Então, pode ser que hoje eu estou fazendo algo aqui, outra... Em algum momento eu falo, nossa, mas aquela pessoa... Exato. São as redes. E eu tenho aprendido muito isso nos cursos de liderança. As redes e os pares, elas são extremamente importantes. Essenciais no nosso pilar. Né? Então, são três pilares aí para que as pessoas possam constituir e guardar esse insight aí como... Exatamente. Do investimento em si, né? De gostar do que faz. Se eu não me engano, foi o Emicida que fez uma frase, eu não vou lembrar a frase... exata, mas ele fala que a nossa maior resistência contra o sistema é a educação, é o estudo. Que a gente, estudando, a gente consegue ir para lugares que muitas vezes não estão preparados para nos receber. Mas sozinho a gente não vai para lugar nenhum. E eu falo, né, tanto para mulheres quanto para pessoas negras, e eu pratico isso, Felipe. A gente tem que colaborar. Então, assim, as pessoas e as mulheres que eu tenho ao meu redor, eu faço de tudo para que elas acreditem nelas também. Porque é um processo difícil para a gente se construir. Quando a gente consegue se fortalecer, e a gente não está forte o tempo todo também, né? Sim. A gente consegue se fortalecer, a gente tem que fortalecer o outro, a outra, as pessoas que estão no nosso redor, né? Eu acho que, inclusive, você tinha falado das referências, né? Que você falou, olha, Carol, tem uma referência legal. Além dessas que a gente falou, né? Do vídeo, do livro, eu tenho lido Bell Hooks. E o livro Tudo sobre o Amor e Novas Perspectivas, ele é de uma dimensão fantástica. Vai estar aqui no nosso comentário, tá, pessoal? Eu recomendo muito. E ela fala do amor perpassando por vários elementos. E um dos elementos é o trabalho. Então ela fala que a pessoa que gosta do que faz, ela é um farol que vai iluminando também o ambiente das outras pessoas. Porque o trabalho ele é uma dimensão importante da nossa vida. Então, a gente está bem no trabalho, então a gente também consegue estar bem na família, com os amigos. Então, a dimensão profissional, ela não é só uma questão utilitarista de sobrevivência, ela também é o que a gente vive. Então, a Bell Hooks, ela traz uma dimensão sobre o amor, falando sobre raça, falando sobre gênero, que é bem bacana, tem sido bem transformador. E filme, série, alguma coisa que você está consumindo agora também precisa que você deixa de dica pra gente? Olha, eu tenho, assim, uma parte das séries que eu assisti e que eu diria que
fazem muito sentido. Vou dar algumas, né? Uma que traz uma dimensão assim, que é um pouco mais pesada, mas a 13ª emenda, que é um quase documentário, digamos assim, que fala dos Estados Unidos. Tem duas, né? Mas é da 13ª emenda, da Ava DuVall. São dois filmes que se entrelaçam lá. E Olhos que Condenam. São dois filmes que estão ali na mesma temática, que eu acho que para quem quer se sensibilizar e compreender um pouco do que a gente está falando sobre a violência racista, eu acho que é uma coisa bacana. Mas eu indicaria também, eu gosto muito da série da Scandal, da Olivia Pope, porque ela é uma mulher, né, que tem ali uma dimensão, uma mulher negra com uma dimensão extremamente empoderada, então eu adoro. E também dá pra se divertir. Entretenimento puro, é gostoso, eu também acho. Também gosto. Inclusive, eles têm um momento lá que eles fazem uma conexão com o How to Get Away with Murder, da Viola Davis, que também adoro, e ali tem a junção dos dois ali. Então, é isso, eu gosto muito. Mas também... acho que é bacana a gente falar disso, principalmente que tem temas que vão aparecendo, né? Como a gente falou do cabelo maluco, que é um tema que está em... o que também está muito hoje na pauta são os filmes e as séries coreanas, né? Eu queria chamar a atenção das pessoas, porque eu gosto das séries coreanas. Dos doramas, eu gosto, são coisas muito leves, e a gente não fica o tempo todo tendo que ficar ali. E ele traz temas como a culinária, o afeto, outras coisas. Mas uma coisa muito bacana que é assistir as séries coreanas é a gente entender como a gente consegue gostar de algo quando a gente passa a conhecer melhor. Verdade. Então a gente tem... O que a gente tinha de aproximação com a cultura coreana? Era uma cultura... A gente, inclusive, tinha muitos preconceitos. Sim. Que a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, se é chinês, se é japonês, se é coreano. Isso é racista, inclusive. É uma dimensão racista. E as séries coreanas, elas também vão nos dando uma dimensão de que, olha, é uma cultura e você precisa conhecer essa cultura para você se aproximar, para achar legal. Isso é um ensinamento. Só que a gente tem que fazer isso com todas as culturas. A gente tem que olhar para outros filmes, outras culturas, né, para pessoas negras, nos filmes e tal, e a gente aprender que existem diferenças e que elas não podem ser hierarquizadas, né? E se a gente conseguir dar essa dimensão de valor, e para dar uma dimensão de valor, a gente precisa conhecer. Exato. A gente não valoriza aquilo que a gente não conhece. Precisa então, ter essa assim, oportunidade, exato. essa abertura, né? Eu adoro os doramas, assisto, e acho que eu tenho feito essa reflexão, né? Acho que a gente pode transpor para o nosso cotidiano que conhecer algo melhor e mais a fundo, entender as dificuldades, faz com que a gente realmente valorize mais. E que banho de conhecimento que você nos trouxe, né? Eu sou muito grato, viu, Carol, pelo seu tempo, pela sua participação aqui com a gente. Você que está acompanhando, tenho certeza também que isso é uma aula, falando no português claro, né? É uma oportunidade única que a gente tem de poder compartilhar conhecimento. E vai ficar disponível para você aqui no YouTube. Qualquer comentário, dúvida que você tiver, pode colocar aqui nos comentários também. A gente encaminha para a Carol. A ideia é que a gente tenha mais e mais oportunidades como essas para poder discutir temas diversos. Então, Carol, muito obrigado pela sua participação. Sucesso no Instituto Federal, sucesso como autora, sucesso como mulher, sucesso como líder, e que você consiga alcançar muitos e mais projetos que você tem aí para sua vida, viu? Eu também agradeço muito, foi muito bom. E quem quiser também seguir as minhas redes sociais, né? Carol Jango. E Instagram, Facebook, e a gente vai trocando sempre boas informações. Tá aqui no nosso vídeo, hein, gente? Então sigam a Carol, vai conhecendo, acompanhando esse belíssimo trabalho, tá? A gente se encontra agora não mais semanalmente, nós vamos estar quinzenalmente aqui no YouTube. Então você pode até estar sentindo, nossa, Felipe, afastou um pouquinho. Sim, até pra gente poder conseguir trazer outros convidados, conseguir trazer um conteúdo bem qualificado para vocês. Então, daqui 15 dias nós estamos de volta, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.